para se formar. Existe uma dedicação na formação. Na criação, não. Observe. Deus criou os peixes. Mas os peixes, ele não têm a capacidade de observar a sua própria beleza. Um leão não tem a capacidade de examinar o seu alimento. Se ele vai comer cupim, se ele vai comer picanha, se ele vai comer que tipo de carne. Ele não tem essa capacidade, essa autonomia de decisão de que alimento ele vai buscar. Ele não consegue se admirar e se olhar e dizer, rapaz, a minha pele de fato é bonita. Rapaz, a minha pata, ela tem uma superfície aqui nela que me impede de me cortar. Um gato, um animal, ele não consegue perceber a grandeza dos detalhes que Deus fez em o criar. É diferente de mim e de você. É diferente do homem. O homem, Deus não só criou, mas deu ao homem capacidade e percepção de tudo aquilo que ele tem. Você não veste simplesmente uma roupa. Uma roupa, ela tem um significado. Ela revela um gosto, uma opção, uma decisão. Ela revela uma postura, um caráter, uma beleza. Você simplesmente não come. Você não come para matar fome. Um animal, um bicho, ele come para matar fome, ele come para sobreviver. Eu e você não. Deus nos deu a capacidade de degustar os sabores. De tal modo que quando nós colocamos um alimento na boca, nós degustamos e experimentamos a diversidade de sabores. Isso são apenas alguns detalhes para nos mostrar o processo de formação de Deus. Deus lhe criou, mas Deus também lhe formou. E esse processo de formação exige um esforço de passar por um processo, que é o processo de formação. Esse processo de formação, amado, é o teu relacionamento com o teu cônjuge. Esse processo de formação é o teu relacionamento com o teu patrão. Esse processo de formação é o enfrentar a labuta do dia a dia. Esse processo de formação é enfrentar as dificuldades do dia a dia. Esse processo de formação é o caminhar com ele. Porque a sabedoria, ela acessa na caminhada. Você conhece Cristo na caminhada, não é dentro da igreja. Jesus, quando ia pregar, quando ia falar as verdades da palavra, era no dia a dia, na caminhada, indo de um lado para o outro, subindo o monte, andando no caminho, encontrando as pessoas, sentando, conversando. É na caminhada, é caminhando. Esse é o processo de formação. Então, para de questionar e de reclamar o teu processo e passa a admirar a grandeza de Deus no meio do processo. Então, primeiro passo, entender que ele lhe criou. Você não é fruto do acaso. Você não foi um acidente do percurso. Você foi criado pelas mãos do grande Deus, do arquiteto do universo, Deus Altíssimo. Mas você foi formado também por ele. E foi Jesus quem te puxou, quem te pegou e começou esse processo de lecionar, de educar e de mudar a cultura do mundo e colocar agora a cultura do céu, a cultura do reino, a cultura do rei. O terceiro passo é entender que ele criou, lhe formou e ele lhe libertou. Está aqui no verso 1 ainda. Mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou diz: não fique com medo. Eu mesmo comprei sua liberdade. Você foi chamado por ele, criado. Depois, você foi justificado. Justificado é uma declaração de dívida. Está pago. É uma declaração. Isso é justificação. É uma declaração. Olha, sua dívida está paga. Depois que você foi justificado, você precisa entender primeiro que na redenção é resgatado, ressuscitado. Você e eu, nós somos passivos.
Nós não temos autonomia nenhuma sobre isso. Foi decisão única e exclusiva dele, de Deus. Você é passivo. Regeneração. Justificação também. A gente não fez nada por isso. Foi decisão dele. Ele nos declarou limpos, justos, dívida paga, está quitado. Mas o próximo passo é santificação. Nesse processo de santificação, eu e você, nós somos ativos no processo de santificação. Porque Deus sabia que aonde nós estávamos, em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos a capacidade de sair de lá. Nós estávamos mortos. E o morto não fala, o morto não anda, o morto não sente, o morto não tem sensação, o morto não tem perspectiva, morto é morto. Então ele nos ressuscitou. Depois, quando nós fomos ressuscitados, ele disse, sua dívida está quitada. Tudo foi ele, mas agora não. Agora nós precisamos dar frutos. Frutos que evidencializa que esse Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, habita aí, dentro de você. Esse é o terceiro passo. Eu fui liberto por ele. Estou livre. E entender essa liberdade é compreender que nós precisamos tomar uma decisão de quem nós somos. Quem você é? O filho pródigo que saiu de casa e foi viver tudo que dava na cabeça? Ou você é o filho pródigo que ficou dentro de casa, dizendo, eu quero meus direitos trabalhistas, porque eu sempre fiquei aqui, eu sempre fiz tudo, nunca lhe pedi nada. E Deus disse assim, meu filho, tudo que é meu é seu. Você não usou porque você não quis. Você não usufruiu porque você não quis. Porque você não quis acessar. Mas está tudo disponível. Entender essa liberdade é compreender e tomar uma decisão de uma posição. Quem eu sou? Que filho pródigo eu sou? Eu sou esse legalista que estou aqui dentro pedindo a Deus os meus direitos trabalhistas como servo? Eu sou esse filho pródigo aqui que peguei minha parte e fui curtir? Quem eu sou? E eu não quero aqui dizer que você tem que sair para viver o que você quiser. Mas essa liberdade que está proposta é o que ele quer que você faça. Que você viva intensamente a vida plena dentro da graça. Porque a graça é uma liberdade tamanha da qual o homem não tem a capacidade de lidar. Por isso nós precisamos do governo de Deus sobre o nosso espírito. Para que tudo aquilo que nós façamos honrando os princípios da palavra dele. Mas o que ele espera de mim e de você é que nós possamos viver intensamente a vida que ele mesmo planejou para mim e para você e colocou aí dentro do seu coração. Esse desejo que você tem foi o próprio Deus que plantou. Esse anseio que você tem foi o próprio Deus que colocou. Para ver se você se mexe, para ver se você sai do canto, para ver se você produz. Essa perseguição é Deus que está colocando para ver se você corre. Porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, ele diz que... Eu vou até ler. Hebreus, no capítulo 13. Quarto passo é compreender. Quarto passo para vencer o espírito do medo. É você entender que Deus te chamou. Pode falar, irmão Damião. Não. Então, o quarto passo para que você possa vencer o espírito do medo é entender quem lhe chamou. Deus lhe formou. Deus lhe criou. Deus lhe formou. Deus lhe libertou. E Deus lhe chamou. Está ainda aí no
capítulo 1, ou no verso 1 do capítulo 43 de Isaías. A parte final do versículo diz assim: eu, com letra maiúscula, é o próprio Deus falando, foi eu o chamei pelo nome. É um chamado específico. Chamado específico. Sabe o que Deus está dizendo? Foi ele quem chamou, e chamou pelo nome. Deus chamou você pelo seu nome. Foi Deus quem chamou você, um chamado específico. Deus chamou Arlene, Deus chamou Damião, Deus chamou Glauber, Deus chamou Jefferson, Deus chamou cada um especificamente. É um chamado individual. De maneira tão grandiosa e tão plena que Damião tem habilidades que Deus colocou nele, que Glauber não tem, que eu não tenho, e a habilidade que cada um tem, quando nós nos unimos em unidade, o testemunho de um completa a vida do outro. A bênção de um completa a bênção do outro. E é por isso que nós precisamos viver em unidade. Então, primeiro, Deus lhe criou. Segundo, Deus lhe formou. Terceiro, Deus lhe libertou. Quarto, seu chamado é individual, é específico. O negócio de Deus é com você. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o ministério. O negócio de Deus é com você, é individualidade. Nós estamos vivendo um tempo em que os templos estão ficando vazios, para ver se o povo acorda para viver a igreja que é você. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos acordar para compreender que eu não tenho mais que viver no aquecimento espiritual, indo para a igreja para me manter crente, indo para a igreja para me manter firme, indo para a igreja para ser de Deus. Deus nos chama para uma compreensão de quem nós somos nele. Porque a dúvida está em nós, não está em Deus. Deus não tem dúvida nenhuma a seu respeito. Ele tem certeza de quem você é. Porque foi ele que lhe criou, foi ele que lhe formou, foi ele que lhe libertou, foi ele que lhe chamou. E ele não é desorganizado, ele é organizado. Ele não só fez tudo isso, como ele planejou. Ele planejou desde o seu nascimento até hoje. Até o dia da sua morte. Em toda a eternidade. O quinto e último passo, e nós finalizamos aqui, é entender que nós não estamos imunes. Esse chamado não é imunidade. Esse chamado é um chamado para sermos, de fato, como Ele quer que nós sejamos. Esse chamado é um chamado de um Deus que pega um estagiário e coloca esse estagiário para governar uma nação de 1,5 milhão de habitantes. Um estagiário. Esse é o chamado de Deus. E eu estou fazendo essa aplicação só para você, a partir de agora, parar de questionar a você mesmo. Porque você não está questionando Deus, não. Você está se questionando, procurando desculpa para não viver a vida que Deus planejou para você. E você fica dizendo, porque eu tinha que estudar mais a Bíblia. Porque eu tinha que ter feito aquela faculdade. Porque eu tinha que ter aquela profissão. Porque eu tinha que estudar aquilo. Porque eu tinha que ter isso. Porque o irmão é assim, porque o irmão é rico. Porque o irmão tem, porque o irmão isso, porque o irmão é aquilo. Porque Deus pegou Josué, um estagiário, e colocou Josué como governante de uma nação de 1,5 milhão de habitantes e disse, você vai atravessar esse Jordão e vai conquistar a terra que eu dei ao povo. Seja forte e corajoso. Tem mais uma coisa. Seja forte e corajoso. Só tem mais um detalhe. Seja muito forte e corajoso.
é o que Deus fala a nosso respeito. Deus não vai dizer a você, meu servo, faça isso. Meu servo, esse emprego é seu, pode pegar. Meu servo, abre essa empresa. Meu servo, Deus não vai fazer isso. Sabe por que Deus não vai fazer isso? Porque se Deus fizer isso, vai botar a culpa nele quando der errado. Você vai dizer, não, Senhor, foi contigo. O Senhor mandou eu ir. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse negócio. O negócio é com o Senhor. Deus, ele só nos dá a visão. Deus deu a visão a José. José não entendeu nada, mas ele viveu o processo até descobrir o propósito. O quinto passo é que nós não estamos imunes nesse processo. E é por entender que nós não estamos imunes que ele diz no capítulo 3, ou no verso 3, no verso 2, quando você passar por águas profundas, não é se passar, irmãos, é quando vai chegar. Vai chegar aquele momento das agonias, que as coisas, os problemas parecem que vão nos afogar. Aí ele diz, quando chegar nesse ponto, quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Não existe companhia melhor do que a dele em momentos de dificuldade. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a sua melhor companhia, porque eu controlo aquilo que você não controla. Só eu controlo as águas. Porque ele está dizendo que é os rios que não vão te encobrir. Ele tem poder sobre tudo e todos. Aí ele diz, quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. Mas vai passar, viu? Quando tiver de passar pelo fogo, vai chegar. Vai chegar. As chamas não farão mal a você. Não está dizendo que você não vai passar pelas chamas, está dizendo que as chamas não vai arder. Vai passar. Deus, em momento, às vezes Deus não te livra da fornalha, te livra na fornalha. Aí ele completa dizendo, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia e Sebá como resgate. E hoje ele diz, para que você recebesse essa liberdade que hoje você tem, e nem dá conta dela, fica inventando desculpa para ser escravo de coisas, de circunstâncias, para viver de desculpas. Eu entreguei o meu melhor, que foi Jesus, o meu filho, para você ser livre. Irmãos, esses são os 5 passos para que a gente possa hoje vencer o medo. E Deus finaliza essa palavra nos dizendo, Isaías 43, 19. Vejam. Deus está pedindo para que a gente possa olhar. Vejam. Vejam. Estou fazendo uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que você ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto. E no meio da terra seca farei correr riachos. Deus está fazendo algo novo. Algo tremendo em nosso meio. Paremos de olhar com o olhar do mundo, com a perspectiva do mundo, e passemos a olhar na ótica de Deus. Pare de orar pedindo.
Comece a orar, conversando com ele. Deus não tem nem como lhe responder, porque você não deixa. Você fala muito, fala. Pede. Ele não tem nem como conversar. Ele quer ter um relacionamento.